Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Mariana Maia. Na aula de hoje, falaremos sobre fotografias antigas e novas. Falaremos sobre como os corpos de homens e mulheres negros vêm sendo representados na arte fotográfica. Antigamente, para você ser retratado, era necessário um pintor. E não era qualquer pessoa que podia pagar por uma pintura para ser eternizado pelos grandes mestres. Com o surgimento da fotografia, a imagem parecia estar acessível a um clique. Logo no início da fotografia, ela veio para o Brasil. Oficialmente, a fotografia chegou ao Brasil em 1839. Porém, antes disso, um fotógrafo chamado Hercule Florence já fazia experiências fotográficas aqui no Brasil. No século XIX, muitos fotógrafos registraram as imagens do Brasil, suas paisagens e as pessoas que aqui habitavam. Dentre os habitantes registrados nas lentes fotográficas no Brasil, estão os milhares de homens e mulheres negros vindos de África em situação de escravidão. Nem sempre a câmera fotográfica diz a verdade. Muitas vezes ela pode ocultar ou mesmo enganar. Tudo depende do olhar do fotógrafo. As câmeras fotográficas registraram muito pouco da imensa violência que foi o sistema da escravidão no Brasil. Na verdade, várias fotografias do século XIX foram usadas para comprovar teorias raciais, comprovar que brancos são superiores às pessoas negras. Ou seja, muitas fotografias no século XIX foram usadas para comprovar teorias racistas. Por exemplo, algumas fotografias retratavam tipos de pessoas negras, retratando as pessoas como objetos, mostradas de frente, de lado. Haviam também as fotografias em cartões de visita, que mostravam pessoas negras como seres exóticos. Essas imagens eram vendidas na Europa como souvenirs. Apesar dessas fotografias do século XIX serem bastante problemáticas em relação à escravidão, em algumas delas podemos ver questões bem interessantes. Várias imagens dão pistas sobre as pessoas retratadas, através de objetos e símbolos de identidade. Poses, vestimentas e olhares nos contam um pouco sobre esses homens e mulheres negros e negras que habitaram o Brasil. Em muitos registros fotográficos, não sabemos o nome dos retratados. Apenas em algumas das imagens é relatado o nome, possivelmente de pessoas que já estavam em situação de liberdade. Nessa época, habitavam as ruas das grandes cidades as ganhadeiras ou ganhadeiros, também conhecidos como negros de ganho. Eles trabalhavam na rua e, através do dinheiro que ganhavam, parte ficava com o senhor e parte ficava com eles. Assim, muitos deles conseguiram comprar suas liberdades e também, muitas vezes, a liberdade de seus companheiros. A forma como homens e mulheres negros foram retratados no século XIX influenciou a forma como a sociedade vê homens e mulheres negros hoje. Em alguns momentos, vemos esses homens e mulheres através de um ideal de força e beleza. Em outras vezes, vemos uma mentira
de uma sociedade sem conflito, pacífica, quando na verdade era de extrema violência a escravidão. Hoje em dia, no momento contemporâneo, muitos artistas negros utilizam essas imagens do século XIX para reler a história desses homens e mulheres negros, recontando suas histórias. É o caso da artista norte-americana Carrie Mae Weems. A artista usa fotos que antes foram usadas para provar teorias racistas em outro contexto. Ela pega a imagem dos retratados para recontar as suas histórias. A sua série se chama Daqui Pude Ver o que Aconteceu e Chorei. Se trata de uma instalação com fotografias em grandes formatos, onde ela nomeia as pessoas retratadas e visualmente reconta a história delas. A artista brasileira Rosana Paulino também utiliza essas imagens, mas de uma outra forma. Ela costura e borda imagens e palavras nessas imagens, refazendo a história brasileira, dando humanidade para as pessoas retratadas. Quando olhamos uma fotografia antiga, por mais que a gente saiba a história dela, no olhar da atualidade, quando olhamos a foto antiga, ela pode nos contar uma outra história. Podemos sentir outras coisas em relação àquela imagem. A sua família possui fotos antigas, com mais de 10 anos, 20, 30, 40, 50 anos? Olhe para as pessoas retratadas nessas fotos. Você consegue se reconhecer no olhar delas? O que será que elas sentiam? Carrie Mae Weems e Rosana Paulino olharam no fundo dos olhos das pessoas retratadas nessas imagens do século XIX e se reconheceram e resolveram recontar a história dessas pessoas. Agora é a sua vez. Pegue uma fotografia antiga e faça um trabalho de arte com ela. Eu vou mostrar o que eu fiz. Eu peguei uma foto antiga minha, da minha mãe e da minha avó. Fotografias 3x4, dessas que a gente coloca em documento. Coloquei uma sobre a outra e percebi o quanto o meu rosto é parecido com o da minha mãe e da minha avó. Chamei esse trabalho de identidade. Ficou inspirado? Muito bem. Pegue uma fotografia antiga e reconte uma história. Fiquem em casa, fiquem bem. Até breve.